Fala pessoal, meu nome é Guilherme Castan. Eu trouxe aqui para vocês uma notícia do Banco do Brasil, que acaba de eleger o presidente do seu conselho de administração, tá? Dário Durigan. Ele atualmente era secretário executivo do ministro da Economia, da Fazenda, no caso, né? Braço direito do Fernando Henrique Haddad, tá? Nesse governo do Lula de 2023, que é no ano que a gente está gravando esse vídeo. E as ações do Banco do Brasil tiveram uma oscilada negativa de mais ou menos 2%. Se a gente vê aqui, ó, logo no início do dia 25 até a presente data, né, a última data que o pregão foi aberto, a gente teve uma oscilação negativa de quase 2%. Tá? Se continuar assim e cair para mais ou menos uns 44, na verdade até uns 43 a 42, tá? Eu vou aportar todo o meu capital nessa ação, por causa dessa queda. Eu acredito que é, é uma queda por motivos políticos. Tá? E pensando nisso, eu trouxe uma matéria para vocês do que se espera de um conselho de administração, quais são as premissas que um conselho de administração deve seguir, quais são os objetivos, as funções, e também a importância de se ter um conselho de administração. Todas as empresas precisam ter um conselho de administração. Quem é obrigado a ter um conselho de administração? Então, assim, a gente vai tratar tudo isso e vai entender o que isso influencia no poder de valorização ou desvalorização da sua empresa. Como a gente já pôde ver, a gente teve uma forte queda, muito provavelmente causada por essa decisão, né, de ter uma pessoa de cunho político que está literalmente ligada ao atual governo. Mas a gente vai ver isso melhor na explicação, beleza? Vamos lá. Eu trouxe aqui um slide para mostrar para vocês a respeito do Conselho de Administração e suas premissas. Né? Em síntese, ele serve para ser o norteador da empresa. Ele que vai determinar quais são os objetivos, as premissas e tudo que está relacionado ao crescimento daquela empresa, né? No seu sentido mais puro. Né? Aí, falando aqui, ela representa o interesse dos sócios acionistas, representa o direcionamento estratégico que a empresa tem. Né? Ela é basicamente a alta cúpula. Sem ela, a gente não vai ter aquela sensação de para onde a gente está indo. Eles determinam as normas, eles são um órgão normativo, eles não executam. Eles estabelecem princípios estratégicos para chegar ao determinado objetivo que os sócios querem. Ele fiscaliza, normativa e administra, mas sem executar. Vocês vão ver que ela tem um braço para fazer essas funções mais executivas, né? Executar o que está sendo estrategicamente elaborado. O Conselho é obrigado para a sociedade anônimas abertas. O que isso quer dizer? As empresas listadas em bolsa, elas são obrigadas necessariamente a terem um conselho de administração. Por questões processuais da própria CVM, é importante que essas empresas tenham um conselho de administração. Mas isso não impede que uma empresa que não seja listada em bolsa tenha um conselho. Eles podem ter um conselho. Né? As empresas listadas elas são obrigadas, mas as empresas que não são listadas, elas podem sim ter um conselho. Beleza? Eles precisam ter um portal de governança, como por exemplo o portal de relação com investidores. Se a gente for ver aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Se a gente olhar aqui para o RI do Banco ABC, o RI, no caso, seria o Relação com Investidores. Nele você tem todas as informações que são direcionadas para você que é investidor, né? Nós aqui. Eles passam informações de fatos relevantes que aconteceram com a empresa e todas as questões corporativas que a empresa passou, transformações, mudança de dividendos. Por exemplo, o Banco do Brasil mudou sua política de dividendos recentemente. Tá? Ele vai estar aqui essa informação. Então a gente encontra aqui na informação de RI. Agora, as questões de governança corporativa, o conselho, é tudo determinado aqui nessa parte de relação com investidores. Porque é exatamente isso. A comunicação que a empresa tem com os stakeholders. Tá? Stakeholders, vocês vão ver muito essa frase, essa palavra nesse mundo, são pessoas que têm interesse naquela empresa. Né? Geralmente a gente trata os stakeholders como sócios. Tá? Então, assim, nós que somos acionistas minoritários, nós somos sócios, a gente precisa saber as informações para poder continuar aportando naquela empresa. Beleza? Então, assim, entendendo aqui, eles precisam ter um portal de governança para ter uma certa transparência, né, com seus investidores. Né? Vamos seguir aqui. Quais são as principais ferramentas e obrigações do Conselho de Administração? Tá? Eles precisam determinar os diretores executivos. O que seriam os diretores executivos? Eles apresentam as pessoas que vão tocar, que vão tornar prático as determinações
estratégicas que aquela empresa quer tomar. Por exemplo, se uma empresa quer conquistar um mercado externo, né, um mercado internacional no seu segmento, ele vai ter um diretor que vai tocar essa comunicação, que vai tocar essa integração com outro país, com essa nova cultura. Então, assim, eles vão botar pessoas como se fossem ferramentas chaves para usar em tal lugar, né, em tal objetivo. E seguindo essa premissa, eles determinam também os comitês e conselhos consultivos e fiscais. O que significa? A gente não falou que o conselho ele tem a obrigação de fiscalizar, administrar e criar normas. É exatamente para isso que serve o conselho fiscal e consultivo. Eles não têm caráter mandatório, eles não têm poder executivo, mas eles têm o poder de analisar o que a empresa está fazendo, o que os diretores executivos estão fazendo, aconselhando e dando normas para o conselho de administração. Geralmente, a gente tem pessoas externas que ajudam nesse processo, né? Por exemplo, se uma empresa não tem um know-how, né, o conhecimento em uma determinada área, nesse próprio exemplo que eu falei, onde a empresa quer conquistar um novo mercado internacional, ela não tem o conhecimento daquele mercado, ela vai precisar de conselheiro externo, entendeu? A gente já vai entrar mais nesse assunto, mas continuando. Ele determina pautas e metas, né? Um foco na estratégia de conseguir algum objetivo que tem base nos sócios. Os sócios são os principais interessados no conselho. É a partir dos sócios que o conselho de administração segue os seus objetivos, segue a sua estratégia. Então, assim, pensando na comunicação com os sócios, eles unem isso com os diretores executivos e traçam um caminho para que aquela empresa possa seguir, né? Se preocupa com a imagem pública da empresa, questões sociais, questões socioambientais, qual é a política que a empresa está tomando para ser bem vista, né? Porque isso impacta nas vendas. Ninguém vai querer comprar de uma empresa que polui tudo, que polui o mundo, que tem um impacto negativo na sociedade. Ninguém quer comprar desse tipo de empresa. Em quinto, houve as preocupações e apontamentos dos sócios, né, que é basicamente o que eu falei no tópico 3, só que isso é uma ênfase que a gente tem que dar, porque o Conselho Administrativo ele escuta os sócios e depois executa o plano para implementar esse crescimento, né, o foco da empresa. Então, assim, é bem importante isso, porque um dos nortes do Conselho de Administração é ouvir o que os sócios têm para falar e, a partir daí, determinar o seu objetivo. Né? Em sexto, precisa de um portal de governança para se poder se comunicar com os sócios e outros. Então, a gente tem um portal de governança, por exemplo, do Banco do Brasil. Eu dei o exemplo do Banco ABC, mas eu vou dar aqui do Banco do Brasil. Olhem só como é que aparece. Olha aqui, ó. A gente consegue ver a relação com investidores no portal de governança, né? A gente pode tratar o RI como um portal de governança, tá? Ele não necessariamente pode ser tratado de forma distinta. No RI você encontra a governança, na governança você encontra o RI. Uma coisa está ligada com a outra, né? São coisas interligadas. Então aqui a gente tem, por exemplo, já a nova indicação do Dario Cavernali Duggan. Eu não sei falar esse nome aqui. Ele é o novo presidente e indicado pelo acionista controlador, que é a União. Entendeu? Então aqui a gente tem todos os membros do conselho. Ó, os conselheiros, a maioria são conselheiros externos. Ó, aqui, presidente do Banco do Brasil, foi indicado. Aqui a gente tem o conselheiro, que é membro indicado pelos acionistas minoritários, acionista controlador, acionista minoritário, ou seja, as indicações estão aqui também dizendo qual foi a fonte e qual foi a indicação daquela pessoa, né? A gente tem aqui que o presidente, agora o cargo mais alto do conselho, está sendo indicado pelo acionista controlador, que é a União, em específico o governo. Ele tem um cunho político. E geralmente empresas que têm um cunho político tendem a seguir um viés mais social. Eles querem abrir mão do seu lucro em prol da sociedade, né? Isso acaba sendo um pouco negativo olhando para o lado acionista, visto que a destruição do seu lucro acarreta numa desvalorização das suas ações. Né? No longo prazo, até eu mesmo não gosto de investir em empresas que possuem um crescimento de lucro negativo, né? Ou um crescimento que está desacelerando ou andando de lado. Né? Então, assim, pensando nisso aqui, se a gente for olhar para os conselheiros do Banco do Brasil, a gente percebe que a maioria foi indicada pelo acionista controlador, que é a União. Ó, 1, 2, 3, 4. Poucos foram indicados pelos acionistas, né? Pelos acionistas minoritários da empresa. Então, assim, até o próprio presidente aqui, que foi indicado pelo presidente do Brasil, tem um cunho político.
né? Por mais que esse cunho político não vá de encontro à nova política, ou seja, bate de frente com esse novo governo, né? Que é o Dario Carnevale Durian. Novamente, não sei falar esse nome. Então, assim, analisando isso, a gente pode entender por que as ações andaram negativamente, né? Tiveram essa sua desvalorização. A gente percebe que o mercado não reagiu bem a essa indicação do Conselho de Administração, pensando no viés de que um Conselho de Administração determina o futuro daquela empresa, né? E uma empresa mais estatal tende a não visar tanto lucro assim. Agora, voltando aqui para o nosso slide, o que é e para que serve o Conselho de Administração? Em empresas que possuem muitos sócios, né, exemplo das empresas listadas em bolsa, eles representam os interesses dos sócios e o posicionamento estratégico da empresa. Só fazendo um adendo aqui, que geralmente, né, a gente falando de empresas agora que não são listadas na bolsa, empresas, vamos dizer assim, normais, elas podem ter também um conselho de administração, e geralmente isso acontece quando os sócios não querem mais estar ligados na atividade fim a fim, ou seja, na atividade do dia a dia, ou eles não se sentem mais capacitados, ou eles já conseguiram tanto na vida que agora só querem ter um caráter mais decisivo de maneira estratégica. Né? Eles querem chegar e falar para o conselho, olha só, eu quero fazer isso, eu quero aquilo. Os sócios vão entrar num consenso e vão delegar isso para que o conselho faça acontecer junto com o diretor executivo. E geralmente o conselho é composto por diretores executivos e sócios, mas também pode ter trabalhadores em alguns casos, tá? E é por meio desse conselho de administração que podemos perceber as políticas da empresa perante a sua atividade principal. Quais serão as metas de desenvolvimento, né? Eles vão chegar lá, vão conversar com os sócios e vão traçar aonde querem chegar. O conselho é responsável por nomear os diretores executivos, fiscalizar e criar normas operacionais da empresa, né? Eu tentei enfatizar aqui essa parte de diretores executivos e normas operacionais, porque o diretor executivo é o braço do conselho. Ele é o braço que faz as coisas acontecerem, junto com a sua gerência, junto com os seus analistas, né, com os seus operários, etc. Então, assim, basicamente, o conselho é a alta cúpula de uma empresa. Assim, um dos tópicos que é bastante importante frisar é que tem reuniões semanais, trimestrais, semestrais, depende do tipo de conselho, tá? Essas reuniões elas acontecem de acordo com a política da empresa. E os principais tópicos são debate sobre a visão política, políticas de dividendos e lucros, ou seja, eles vão sentar e vão determinar o que eles podem fazer com aquele lucro daquela empresa que foi gerado. Pautas de sustentabilidade, imagem pública da empresa, ouvir os sócios, estratégias a serem realizadas pelos diretores executivos. Então a gente pensa que os conselheiros eles têm basicamente a função de estratégica. Eles são a inteligência daquela empresa, né? Eles determinam essa parte, enquanto que os diretores executivos são a parte mais braçais, né? Tipos de conselhos, isso daqui é importante. O conselho administrativo, como eu falei, é a cabeça. O conselho fiscal e os comitês são as partes pensantes que não têm cunho, não têm uma certa posição operacional, ou seja, o conselho fiscal ele não pode chegar para o diretor e falar assim, ó, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça isso. Eles não podem. Os comitês também não podem. O que eles fazem é aconselhar o conselho administrativo. Mais uma vez, naquele caso, se eu quiser conquistar o mercado externo, eu vou contratar alguém que saiba daquele mercado. Conselheiros internos são pessoas escolhidas internamente, que têm uma ligação direta, um vínculo com a empresa. Agora, um conselheiro externo tem uma certa nuance entre conselheiros independentes e conselheiros externos. Conselheiros externos eles não têm uma dependência direta, mas possuem uma dependência daquela empresa. Como, por exemplo, pessoas, ex-diretores, ex-presidentes, fundos que tenham participação naquela empresa, controladores, pessoas que têm uma certa ligação que não é mais necessariamente direta, um vínculo de trabalho, por exemplo. E os conselheiros independentes, diferente dos externos, são pessoas contratadas, como, por exemplo, aquela pessoa que você vai contratar para conseguir conquistar um novo mercado. Beleza? E, por último, aqui, mas não menos importante, o caso do Steve Jobs. Ele fundou a própria empresa e foi expulso dela. Por mais engraçado que isso seja, a gente vê, na prática, que o Steve Jobs, na época dele, né, se você for ver o filme,
ele estava um tanto quanto agressivo e desconecto com a sua própria equipe, né? Se você olhar a história dele. E por uma decisão, muitas vezes, estratégica, tá? Mas também pode ser uma decisão de fortalecimento, um posicionamento dos próprios conselheiros, do conselho de administração, de tirar o CEO da empresa, tá? Então, assim, pode ser um mal de uma estratégia negativa, né, no sentido de retirar uma pessoa de influência para nossa influência crescer, ou pode ter um cunho objetivo, no qual eles fizeram isso porque realmente o Steve Jobs estava extrapolando seus limites. Há dois lados da conversa, mas o conselho de administração tem esse poder, tá? E por fim, é isso. Né? O conselho de administração, ele é a alta cúpula. Eu costumo dizer que ele é a alta cúpula de uma empresa. E não necessariamente todas as empresas vão precisar ter, desde que elas sejam listadas em bolsas, elas são obrigadas a ter um. Então, no mais, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mini aula, tá? Eu vou estar fazendo um curso e estar colocando mais informações sobre o conselho de administração. Eu espero que gostem, beleza? Obrigado aí pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.